Irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos tendo uma das grandes oportunidades de estarmos na presença de Deus para mais uma reunião na presença do Senhor nosso Deus. Reuniões desta natureza é fundamental para todos que servem e lideram na obra do Senhor. Então, é muito bom, porque a tendência é haver um aperfeiçoamento da obra de Deus. Portanto, meus irmãos, abram as suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo de número 24, e o versículo de número 5. Versículo de número 5. Diz o seguinte: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Amém? Eu quero, nesta manhã, considerar um assunto que até publiquei aqui no livro. Pode ser ministrado também no momento oportuno que os irmãos quiserem ministrar. Mas, irmãos, o título é bem sugestivo. Eu dei um título para este assunto: quando o coração dói. Quando o coração dói. Um coração que teme a Deus não é apenas obediente. Vai muito mais do que isso. Ele é sensível. Escute bem. Um coração que teme a Deus, não é apenas obediente, ele é sensível. Quem diz amém? Aqui ele é sensível à voz de Deus, ele é sensível aos limites impostos por Deus, ele é sensível ao processo divino em nossas vidas, ele é sensível no seu relacionamento com outras pessoas. Então, ele não é apenas um coração obediente, mas um coração sensível. Ora, Davi já havia sido ungido rei. Escute bem. Davi já havia sido ungido rei. Enquanto Saul
estava rejeitado por Deus. Mas ele ainda era rei. Ele ainda era rei. Estava reinando sobre Israel. Mas há um detalhe aqui, que a promessa não anula o processo. Diga comigo, a promessa não anula o processo. Se há alguma promessa de Deus para você, há um processo até que ele seja cumprido. Amém? Então, eu repito dizendo, a promessa não anula o processo. Naquela caverna, Davi estava diante de uma oportunidade que muitos chamaria de uma oportunidade providencial. Uma oportunidade talvez ímpar naquela hora. Era a chance que Davi tinha para se vingar do seu inimigo. Sim ou não? Davi estava diante de uma oportunidade que, aos olhos dos seus soldados, seria indispensável. Era a hora que Deus entregou a Davi. Porque Deus havia dito a Davi que entregaria os seus inimigos em suas mãos. Aí é onde está. Aí é onde está. Saul estava o quê? Vulnerável, indefeso. Porque ali ele se encontrava só dentro da caverna. Estava ao alcance das mãos de Davi. Era uma oportunidade, como disse. Mas, escute uma coisa, nem toda oportunidade é permissão divina. Diga comigo, nem toda oportunidade é permissão divina. Escute aí, escute aí. Naquele momento, Davi entendeu que o trono não se conquista pela pressa, mas pela fidelidade. Vou repetir, para os irmãos entenderem. Davi entendeu que o trono não se conquista pela pressa, mas pela fidelidade. Amém? Escuta. O que acontece aqui com Davi? Ele dominou suas emoções para não ferir o propósito de Deus. Ele controlou as suas emoções para não ferir o propósito de Deus para com ele. Ele se aguentou. Tem coisas que a gente se aguenta, suporta, para não ferir o propósito. Ele diz amém? Tem coisas que você suporta a carga
toda. Você aguenta, suporta o peso para não ferir o propósito de Deus em sua vida. Escuta, irmãos. Há momentos, entendam bem isso aí, que obedecer dói muito mais do que agir. Amém? Obedecer muitas vezes dói mais do que o agir. É por isso que você se contém, você suporta para não agir. Você suporta para não agir. Então, obedecer dói mais do que o agir. E é nesse ponto aqui que o coração é revelado. É nesse ponto que se sabe o que está dentro do coração do indivíduo. São nos momentos mais decisivos da vida que o nosso coração revela o que está dentro. Há circunstâncias que revelam, que mostram o que está dentro do nosso coração. Eu dividi em 5 pontos aqui, que eu achei interessante. Primeiro, o incentivo errado dos soldados. Os soldados de Davi tinham uma visão, Davi tinha outra muito diferente. Ninguém é obrigado a ter a mesma visão de determinada coisa. Eu posso ter uma visão e pastor Arlan pode ter outra visão. Sim ou não? São visões diferentes. Visões diferentes. Os homens de Davi interpretaram a situação como uma resposta direta de Deus. Davi, a hora é essa. Deus te entregou nas tuas mãos. Era a visão de quem? A visão de quem? Dos soldados. Era a visão deles. A visão dos soldados. Usaram até o nome do Senhor como uma resposta de Deus naquele momento. Usaram o nome do Senhor para justificar um ato precipitado. A gente precisa ter muito cuidado, muita cautela no que ouve. Amém? Principalmente quem lidera. Principalmente quem está à frente de grupos. Precisa ter muito cuidado. Eles usaram o nome do Senhor para justificar um ato precipitado. Eis aqui o dia em que o Senhor te entregou. Usou o nome do Senhor. E quantas pessoas têm usado o nome do Senhor para justificar algo precipitado?
As redes sociais estão cheias de pessoas. Deus me disse, Deus me falou. Está assim. O povo está atordoado com tantas profecias, tantas coisas que incentivam as pessoas ao erro. E se a gente não tiver cuidado, usaremos a mesma forma que os soldados de Davi. Escuta. Então, eles usaram o nome de quem? Do Senhor, para justificar um ato precipitado. Mas escute. Mas Davi conhecia Deus o suficiente para discernir que nem toda voz religiosa é do céu. Nem tudo o que você ouve vem de cima. É aí que precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado, porque toda voz religiosa não vem do céu. Quem diz amém? Mas a lição que eu extraio aqui é que Davi percebeu que não era a hora. A visão deles era uma, a de Davi era outra. Davi julgou com a consciência, através do conhecimento que ele tinha de Deus, para dizer: não é hora. Há tempo, irmãos, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo, há modo, para todo propósito debaixo do céu. E Davi achou o seguinte: não é hora. É aquilo que eu falei no início. A promessa não anula o processo. Aí volta agora. Davi percebeu que não era a hora, não era o momento, não era. Tem coisa que a gente se engana. Tem momento que a gente se engana. É ou não é? Parece mais ser do que não. E a gente às vezes se encontra numa encruzilhada e nem sequer pede discernimento a Deus para saber o que é real, o que é falso. O nome do Senhor aqui foi usado para legitimar uma vingança. Escuta bem, irmão. Quantas pessoas usam o nome do Senhor para legitimar uma vingança contra uma pessoa? O nome do Senhor para legitimar uma vingança contra A, contra B, contra C. Usa o nome do Senhor. Usa o nome do Senhor. Mas o que acontece é que Davi entendeu que Deus estava no controle do processo
e não precisava de atalhos. Quando você entende que Deus está no processo, você não opta por atalhos. Você deixa que Deus realize na sua vida o seu querer. Aleluia. Então Davi entendeu que Deus estava o quê? No controle. Se ele entendeu que Deus estava no controle, não precisava ele fazer atalhos. Não precisava ele avançar o sinal. Não precisa você se adiantar. Não precisa. Porque se Deus está no processo, descansa. Descansa no Senhor. Descansa. Deixa de perturbação. Deixa de agonia, de pressa. Deus está trabalhando. E você não está percebendo que Deus está trabalhando? O homem que teme a Deus, escuta aí, não busca vantagem pessoal. Grave isso aí. O homem que teme a Deus não busca vantagem pessoal. Nem se aproveita das ocasiões para se vingar. Não se aproveita. Escute o que eu vou dizer agora. Davi não foi oportunista. Diga comigo, Davi não foi oportunista. Não foi. Não foi oportunista. Quem confia no agir de Deus não tenta acelerar o processo ou aquilo que somente o céu pode concluir. Tem coisas que nós não podemos adiantar um passo na frente. Quando o processo é divino, você não pode adiantar etapas. Não adiante etapas. Não faça atalhos. Deus está no processo. Amém, irmão? Deus está no processo. Então, aquilo que é para Deus concluir na sua vida, não sou eu, não sou o pastor Alain, não são os obreiros, ninguém. E se tentar ajudar, vai dar errado. Se tentar dar uma mãozinha para adiantar o processo, vai colocar a perder tudo. É melhor você se aguentar e suportar o restante do processo, porque somente Deus pode concluir. Amém? Quando o coração é guiado por Deus, isso é forte, viu? A emoção não governa as decisões. É assim ou não é, irmã Pâmela? Ela sabe o que é isso. Repito, quando o coração é guiado por Deus, a emoção não governa as decisões. A gente não pode tomar decisões por emoções. Quando está
emocionado. Os maiores erros que acontecem são as decisões tomadas emocionalmente. Um obreiro, um líder, uma dirigente de ciclo de oração, alguém que está empenhado numa liderança, precisa vigiar as suas emoções. Precisa vigiar as suas emoções. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Às vezes a coisa era tão perigosa que eu preferia deixar para outro dia resolver. Agora não. Depois eu resolvo isso. Mas, pastor, é hora de resolver. Não, calma, meu irmão. Tenha calma. Você não está vendo pelo lado que eu estou vendo. E é por isso que acontecem muitos erros. Líderes precipitados, que não sabem conter as suas emoções nos momentos mais críticos e decisivos. E precisamos ter muito cuidado para que as emoções não governem as nossas decisões. As piores decisões são aquelas tomadas exatamente nos momentos de emoções. Amém? Pastor Alan, se estiver muito pesado, eu maneiro um pouquinho. Está no livro, irmão. Ponto 2. Quando a emoção fala mais alto. No versículo de número 5, Davi corta apenas a orla do manto de Saul. Ele poderia fazer mais? Sim ou não? Sim ou não? Podia. Mas ele optou por não fazer. É aquela, eu posso agir, mas não vou agir. Eu posso fazer, mas não devo fazer. É o controle emocional. É a consciência em ação. A consciência em ação. A nossa consciência julga o que é certo e o que é errado. Ela diz se eu posso ou não posso. Se eu faço ou não faço. Ele poderia ter feito mais, mas escolheu fazer menos. Ele poderia degolar Saul. Ele poderia matar Saul ali. Não, eu vou fazer menos. Eu vou somente cortar a pontinha da orla das vestes dele. Esse mínimo aqui, esse menos que ele fez, mostra que essa atitude revela o equilíbrio espiritual. Davi equilibrou. Houve um equilíbrio espiritual pela consciência
do processo que estava se desenvolvendo em sua vida. Escuta, irmão. Mesmo assim, o texto diz que o coração de Davi doeu. Tem coisas que a gente faz e o coração dói. Qual de vocês não já tomaram certa atitude e depois o coração pulsar fortemente reprovando? Quantas vezes? Você lá na sua consciência dizer: eu fiz o que não devia ter feito. Sim ou não, irmão? É isso mesmo. Estou me dirigindo para obreiros, irmãos que lideram. Isso mostra quão sensível ele estava à presença de Deus. Isso demonstra a sensibilidade do coração de Davi. Irmãos, estamos vivendo uma época de coração ou corações insensíveis. Há muitas pessoas que perderam a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual. Quando a gente perde a sensibilidade espiritual, é um prejuízo tremendo. É um rastro de destruição acompanhando aquela imprudência, aquele ato insensato. O que aprendemos com Davi neste episódio? Ele manteve o controle emocional, fruto de uma consciência saudável. Uma consciência saudável pensa bem, calcula bem, conhece o tempo, conhece o modo. Ele sabe muito bem como caminhar na presença de Deus. Davi resistiu à pressão dos seus soldados, porque foi forte o incentivo. Eles incentivavam a Davi a tomar uma posição imediata contra Saul. Vai! É a hora! Passa a espada nele! Mas Davi resistiu à pressão. A gente precisa ser forte para resistir às pressões que muitas vezes podem nos conduzir ao erro. As pressões. Quem é que não sofre pressão para tomar determinada posição? Quem é obreiro sabe disso. Quem é líder sabe disso. Que às vezes um dos liderados diz assim: oh, irmão fulano, o senhor é o líder. O senhor é um líder. Tome uma posição. Tome uma posição. A senhora é a líder do ciclo de oração. Tome uma posição, irmã. Tome uma posição. E aí, onde mora o perigo, é aí onde desaba a sua liderança. É aí onde desaba o seu pastorado, seu ministério, sua liderança. Quando os incentivos falam mais altos,
a pressão de fora tentando invadir a sua consciência. Davi preservou sua integridade e deu exemplo aos liderados. Eita! Davi preservou aqui a sua integridade e deu exemplo para os seus liderados. Os liderados ali aprenderam com Davi que não era como eles pensavam. A gente precisa, irmãos, ser exemplo na liderança, para que os outros que estão ali ao nosso lado aprendam com a lição de vida que aplicamos. Davi sentiu dor por tocar, ainda que minimamente, no ungido do Senhor. O mínimo doeu o coração de Davi. Irmãos, é lamentável o que nós assistimos nas redes sociais. As pessoas fazem questão de promover a desgraça. A desgraça alheia de um líder que errou, de um irmão que falhou. E é motivo de regozijo. Quando a palavra diz que não te alegre quando teu irmão cair. A Bíblia condena. E às vezes ficam passando e promovendo com aquela alegria, compartilhando aquela desgraça de A e de B que errou. Davi fez o contrário. Davi foi o contrário. O seu coração doeu. Ele sentiu que mesmo aquele mínimo que ele praticou não deveria ser praticado. Tem coisa mínima que a gente faz tão pequenininha, a gente se arrepende. A gente se arrepende. Vamos lá. Um coração quebrantado não se alegra com a queda do outro. Davi tinha em mente que ele não podia se apressar. Lá em Isaías 28:16 diz assim: quem crê não se apressa. Quem crê não se apressa. Irmão, se Deus tem um processo na sua vida, fica tranquilo. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não precisa pressa. Não precisa. Não precisa. O tempo de Deus não se negocia. Grave isso. O tempo de Deus não se negocia.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração sensível, submisso e quebrantado. Esse domínio emocional nasce do respeito pelo que Deus estabelece. Deus tinha Davi como homem segundo o seu coração por conta dessas qualidades. Terceiro, respeito ao chamado de Saul. Eu tenho muito cuidado, irmão, de respeitar o chamado desde um auxiliar local até a pastor. Eu fui auxiliar de trabalho. Eu fui auxiliar da lista local. Eu sei o que é os primeiros passos para que se inicie uma carreira ministerial. Eu conheço bem essa estrada. Eu conheço bem esse caminho. Eu conheço. Na atualidade, como disse, o desrespeito está em plena ação. Ou seja, está em desuso. O respeito está em desuso. Davi declara com firmeza: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, mesmo Saul estando rejeitado. Irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa entender essa realidade. O respeito às autoridades, aqueles que presidem sobre nós. A gente precisa. Uma certa vez um irmão reclamando do obreiro da congregação e arriando a lenha, eu escutando. Eu disse para ele: hoje é ele, amanhã é você. Ele, ó. Hoje é ele que você está atirando pedra. Amanhã vão atirar pedra em você. Eu conheci um obreiro, já está guardado com o senhor, que ele era presbítero. E ele servia numa congregação. Mas esse homem aperreou muito o obreiro, o pastor da congregação. Aperreou mesmo. Eu sabia. Não era nem da minha área, não, era de outra área. E eu disse a ele um dia, disse: fulano, é duro a gente ser obreiro. Porque nem tudo a gente pode fazer. Nem toda atitude a gente pode tomar. E ele fechou a cara. Mas o tempo passou. Depois, o pastor tirou o presidente tirou o pastor daquela congregação e achou de deixar ele no lugar.
consagrou ele para evangelista e deixou ele no lugar. Ele ficou lá. E um dia eu estava escalado para um culto de estudo bíblico, lá. Quando eu chego, já percebi ele meio triste. Ele dirigindo o trabalho, mas ele cabeça baixa ali. Eu disse, a coisa não está muito boa, não. Está muito boa, não. Daqui a pouco ele chegou junto de mim, as lágrimas correndo. Porque tinha um grupo que se levantou contra ele, da congregação. O que, rapaz, é? Agora tu sabe. Agora tu sabe o que é líder. Eu disse mesmo. Agora tu sabe. Irmãos, olhe, abraçar a causa é muito bom. Agora, os espinhos que ela tem. Abraçar a causa do mestre, ser líder, ter reconhecimento, é muito bom, é bom demais. Mas os espinhos, as entrelinhas do processo, ninguém vê. Chora das madrugadas, geme. Ninguém vê. E quando você chega da igreja, ninguém nem percebe que você passou a noite em branco. Ei, pastor, nem parece. Parece que o pastor dormiu a noite toda, nada, ele embolou lá, meu irmão. Ele rolou lá da cama para lá e para cá. Por causa de você, por causa de outros que não têm compreensão. Amém? Davi declara com firmeza: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Ele não disse nem de Saul. Se ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Ao ungido do Senhor. Irmão, o cara perseguido. Saul com a espada desse tamanho para degolar Davi. E Davi ainda dizia assim: Deus me guarde de eu tocar no ungido do Senhor. Deus me guarde de tocar. Mesmo Saul rejeitado. Ora, Saul ainda estava em exercício, irmão. Estava fora do padrão, estava, mas ainda estava em exercício. Estava andando errado? Estava, mas estava em exercício. E quem considera o processo divino não se apressa, não se adianta e nem atalha. Era o que Davi estava fazendo. Davi não confundiu promessa com permissão. Quando você tem uma promessa, você não tem permissão para fazer o que você quer. Davi, ele tinha promessa, não permissão. Não permissão para fazer o que quisesse. Não. Atitudes que revelam temor. Veja bem, chamou Saul de meu senhor.
reconheceu sua unção, apesar de suas falhas, recusou-se a estender a mão contra ele, recusou-se. Hoje muitos perderam o temor, perderam, tocam, ferem, difamam, destroem, sem pensar nas consequências espirituais. Sem pensar nas consequências espirituais. Davi conteve os seus homens, porque tinha um coração moldado pelo temor de Deus. A queda de muitos príncipes que deram tudo pela obra é motivo de glória para muitos que não se lembram mais da lei da semeadura. Vocês não compreenderam essa frase, não. Mas eu vou repetir. Escute o que eu vou dizer. A queda de muitos príncipes, eu digo líderes, a queda de muitos príncipes, que deram tudo pela obra, se desgastaram. E lá no final, caíram. É motivo de glória para muitos. Ah, você está vendo? Eu sabia disso. Você viu o que aconteceu com fulano? Aí, olha, ciclano, passa nas redes sociais, bota até no Instagram dele. No estragão. Não é nem Instagram, é estragão. Sai estragando a vida da pessoa. Isso dói, irmão. Que jamais aconteça no coração de vocês esse tipo de coisas. Que vocês sejam obreiros fiéis. Que vocês sejam mulheres de fé, fiéis ao Senhor, que suportem e que possam adorar a Deus pela vitória dos outros e não pela derrota. Então, eles se gloriam, esquecem que existe uma lei irrevogável, a lei da semeadura. Paulo escreveu aos Gálatas 6 e 7, ele disse: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É o retorno, a lei do retorno, a lei da semeadura, a lei da semeadura. Lá em Provérbios tem também, em Mateus, Romanos, lá Lucas também, Jó também fala sobre a lei da semeadura. Essa é uma realidade triste no meio do povo de Deus. Não é lá fora não, irmão. Não é lá fora não. É no meio do povo de Deus. Tenhamos cuidado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É a recomendação de Paulo. A gente precisa ter muito cuidado, porque na trajetória ministerial acontece muitas intercaladas. Acontece muitas brechas, falhas. Sabe por quê? Nenhum de nós somos perfeitos. Vivemos pela graça de Deus que está sobre nós. Vivemos pela graça de Deus. A igreja de Coríntio era rica nos dons. Era rica, mas vulnerável no caráter.
Não tem aquelas pessoas que se apresentam como o maior visual que ele pode apresentar e as pessoas se enganam. Às vezes tem beleza, tem apresentação, mas o caráter fraco. Caráter fraco. Caráter fraco. Privilégios espirituais não são garantia de perseverança. Privilégios, apresentação não são garantia de perseverança. Não são. Perguntas para reflexão. Escuta bem. O teu coração é moldado pelo temor ou pela ira? O desejo de vingança tem guiado suas atitudes? Você prefere ter razão ou agradar a Deus? São coisas que a gente precisa. Um coração que dói é um coração trabalhado pelo Espírito, não pela sede de vingança. Não. Mas como servo de Deus, não se alegrando com a queda dos seus inimigos. Não se alegre, irmão. Não se alegre. Toda vez que você vê alguém que você não gosta dele cometer algum erro, não se glorie disso, porque amanhã pode ser você. Amém? Estou partindo para o encerramento. Quarto, a reação de um coração temente a Deus. Davi sai da caverna não como um vencedor arrogante, mas como um servo quebrantado. O arrependimento. O arrependimento. Ele grita: Rei, meu Senhor! E se prostra com o rosto em terra. Suas palavras revelam a qualidade da sua alma. Quando ele sai da caverna, diante de Saul, Rei, meu Senhor, não tratou ele como inimigo. Não tratou ele como inimigo. Tratou ele como Rei, meu Senhor. Questiona as falsas acusações. Diante de Saul, ele questiona isso. Saul arriava a lenha nele. E ele apresentou, questionou isso aí. Declara que poupou a vida de Saul. Olha, eu podia ter te matado, mas eu poupei a tua vida. Reafirma que não tocaria no ungido do Senhor. Chama Saul de meu pai. Irmão, pense no controle emocional. O camarada traiu Jesus com um beijo. Jesus ainda chamou ele de quê? De quê? Amigo. Isso é equilíbrio, irmão. Isso é equilíbrio emocional. Mesmo que você perceba que alguém é seu inimigo, nunca trate ele como inimigo. Eu percebia que uma pessoa não gostava de mim de jeito nenhum, mas eu sempre tratava como amigo.
amigo. Isso é controle das emoções. As emoções não podem administrar as nossas decisões. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem teme a Deus não precisa provar nada pela força. Quem teme a Deus não precisa provar nada pela força. Comigo é assim. Comigo é assim. É mais um espírito de vingança. Quem teme a Deus não precisa provar nada pela força. Você não precisa provar que é um líder pela força. Não. Prove que você é um líder pela conquista. Quando você prova que é líder pela conquista, você é verdadeiramente um líder. Amém? Porque a verdade se sustenta sozinha. Quando o coração está alinhado com Deus, a verdade se sustenta sozinha. Não precisa você colocar flores, não precisa você ornamentar. Não. A verdade é simples. Não há coisa mais linda, mais bonita do que a verdade. A verdade é como uma flor, ela cabe em todo lugar. Ela cabe em todo lugar. Então, a verdade se sustenta sozinha quando o coração está alinhado com Deus. Quinto, Deus, o justo juiz. Uma das coisas que Davi, naquela ocasião, ele disse a Saul. Davi entrega a sua causa ao Senhor. O Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor julgue entre mim e ti. Você sabe que Deus é um juiz correto. Sim ou não? É um juiz que julga com equidade. É um juiz justo. As obras são pesadas na balança e não são pesos falsos, são pesos reais. Escuta. Quem sabe que há propósito divino em sua vida, descansa. Quem sabe que há propósito divino em sua vida, descansa. Deus é juiz justo e julga com equidade. Quem tem o Senhor como juiz, descansa nas promessas, espera o tempo e não encurta caminho. Não. Davi ainda caminhava muito até o trono. Porque não foi. Eu disse no início que há um processo. E tudo que Davi estava passando aqui fazia parte do processo. Nenhuma etapa foi pulada, nenhuma etapa foi deixada para trás. Davi cumpriu todas as etapas. Glória a Deus. Davi ainda caminharia muito até chegar ao trono. Demorou. Quando a gente fala de Davi, o rei Saul e tal, aquela coisa, a gente só pensa que Davi foi ungido e daqui a pouco o Davi já estava lá. Não, senhor, passou anos. Dezenas de anos.
E Davi nessa agonia, um perseguidor de lado, irmão, não é brincadeira não. Davi estava numa batalha espiritual tremenda, até chegar ao trono, porque tudo tem o seu tempo determinado. A pressa pode nos tirar do propósito. A pressa pode te tirar do propósito. Quantas pessoas que tinham uma chamada brilhante pela frente, se ele cumprisse os propósitos, os processos, eles teriam alcançado muito bem. Mas o que é que houve no meio do caminho? Se apressaram. E destruíram. Teve deles que destruíram o processo de Deus na sua caminhada ministerial. Nós somos os responsáveis pelo sucesso daquilo que fazemos na obra de Deus. Não culpe ninguém pelo seu fracasso, culpe você. Está forte, irmão? Porque muitas vezes algo dá errado na vida da gente, a gente foi por causa de fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi A, foi B, foi C. Não, você. Davi tinha tudo para perder o trono, mas ele preservou do centro da vontade de Deus, gemendo, chorando, sendo perseguido. E finalmente, irmãos, Deus continua sendo o mesmo ou não? Continua. Ele ainda pleiteia a causa dos seus servos? Pleiteia. O caminho pode ser doloroso? Pode. O processo pode parecer injusto? Pode. Mas a vitória não vem pela força, mas vem pela sua fidelidade diante de Deus. Saiba esperar. Estou concluindo aqui. Quando o coração dói, mas escolhe obedecer, Deus se agrada. Escute bem. Então, descanse do Senhor. O trajeto pode ser espinhoso, mas o fim será glorioso. Quem crê, não se apresse. Aleluia. Que o Senhor, irmãos, nos dê um coração semelhante ao de Cristo. Que a gente possa ter um coração semelhante ao de Cristo. Firme na verdade, mas cheio de graça. Porque a vitória que agrada a Deus não humilha o outro, glorifica o céu. Se você está nas mãos de Deus, faça a vontade de Deus, permaneça firme, louvado seja o nome do Senhor, e deixe o resto, porque Deus fará o que lhe apraz na sua vida, em nome de Jesus. Amém.